Somos o coração do mundo, a pátria do Evangelho, Divaldo? Nos pântanos medram os lírios. É inevitável que estamos no processo de depuração. Os espíritos brasileiros somos ainda muito reduzidos e, em consequência, comprometidos com a cultura europeia, que do Brasil fez um lugar de exploração. Quando vemos hoje a problemática dos refugiados buscando a Europa, é o preço que a Europa deve pagar pelos crimes da colonização, tanto no Oriente como em várias partes do Ocidente. Os espíritos dizem que nós chegaremos ao fundo do poço, dando oportunidade aos espíritos primitivos e viciados, a fim de que despertem ou irão para o grande exílio, deixando na terra somente aqueles espíritos comprometidos com o bem, temporariamente, quando esses se depurarão e estarão de retorno. Então, eu acredito pessoalmente neste país rico de esperanças. E quando fala do Brasil, não se refere aos brasileiros. Sem estarmos repetindo a saga de Israel, uma nação privilegiada por Deus, já que Deus não tem escolha de nacionalidade para o louvar e para amar, eu acredito que, passado esse momento clímax, que ainda vai piorar um pouco, nós, entrando no mundo de regeneração, somos, sim, o país, coração do mundo e pátria do Evangelho. Em outros países que não possuíssem essa fatalidade estrutural, porque os nossos karmas coletivos ainda são muito reduzidos. Se nós olharmos, por exemplo, os karmas da América Latina, dos velhos países europeus, são terríveis. Nós temos dois grandes karmas: a escravidão negra, herança portuguesa, e também a Guerra do Paraguai, resultado de paixões nacionalistas. O Brasil reabilitou-se da escravidão negra e vem se reabilitando da guerra através de Itaipu, cuja energia é doada ao Paraguai e comprada pelo Brasil para manter o nosso país irmão. Então, acredito, segundo os espíritos, que logo mais, já estando a haver essa depuração, porque nunca em nosso país tudo veio às claras, como neste momento. Sempre houve corrupção, degradação moral, desrespeito pelos valores públicos, porém, esquecidos, escondidos. E agora tivemos a coragem, jovens, idealistas da nova era, que não têm compromisso com o passado, romper com a imoralidade tornada oficial e despertar-nos para os valores éticos, para o novo valor do mundo. Elogiada esta comissão por organismos internacionais, estamos diante de uma nova era. Creio perfeitamente nessa destinação, especialmente como pátria do Evangelho, porque o Espiritismo no Brasil alcançou índices expressivos e, desde o começo do século, vem levando a outros países a mensagem. Depois da Segunda Guerra Mundial na Europa, o Espiritismo desceu praticamente a zero e brasileiros foram reacender a chama, à semelhança do apostolado paulino. Hoje o Espiritismo encontra-se em diversos países europeus, em uns poucos asiáticos e poucos africanos, também da Antártica, graças ao sacrifício e devotamento de alguns brasileiros comprometidos com essa proposta de coração do mundo e pátria do Evangelho. Só fazer uma ponderação sobre a obra, sobre o paradigma, totalmente em harmonia com o que o Divaldo falou. Nós lemos o título, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Imaginamos o quê?
uma nação que seria modelo econômico, modelo político, modelo social, e que desfilaria como uma grande rainha com vestes brilhantes e o mundo ajoelhado adorando. Mas isso não é Jesus. A obra começa com a visita do Cristo à Terra. E ele vem como gestor, vem como governador do mundo e pede um inventário do cristianismo. E todo mundo fica envergonhado. O semblante do Cristo fica contrito. Porque depois de mais de 1.500 anos de evangelho no mundo, os resultados eram pífios. Aí diz Humberto de Campos, o semblante dos anjos fechou-se. É grave. Então o que o Cristo decide? Mudança do quartel. Desloca. Escolhe um ambiente geográfico, porque magneticamente o Brasil é coração do mundo, possa qualquer um aqui negar. Magneticamente aqui é o coração do mundo. E o Cristo faz então o transplante da árvore do Evangelho. Aí nós vemos a nomeação do governador, Ismael. E Jesus não fala nada. Ele deixa a assessoria para falar aos pouquinhos. Quando a coisa começa a esquentar, Ismael pede uma reunião com Cristo. Isso está no livro, mas a gente não lê, né? Ismael pede uma assessoria, senta em frente a Jesus. O anjo, quando ele começa a falar, não dá conta, chora. Porque os problemas já eram gigantes. Chora por quê? Fala, não vai dar certo. Mestre, não dá. O Senhor pediu para formar essa nação com o povo mais simples da Europa, o mais trabalhador, porque os outros estavam viciados no materialismo e na posse. Chama Portugal. O Senhor pediu que trouxesse a contribuição da África, da nossa mãe África. Só que já estão escravizando todo mundo. E o Senhor pediu que tivesse a contribuição do povo simples de lá, dos índios. Só que o Senhor não imagina o que estão fazendo. E chora, chora. E aí Jesus dá a solução. Fala para ele, Ismael, você vai nas regiões mais tenebrosas da terra e vai chamar todos os espíritos que faliram nas cruzadas, todos que faliram na Inquisição, todos os políticos corruptos da terra, todos os generais assassinos do mundo, todos os religiosos que se desvirtuaram por 3, 4 mil anos. Aí, Ismael começou a sentar na cadeira assim, falou, o que ele vai pedir? Que eu vim trazer um problema, esse negócio não vai dar certo. Mestre, qual que é a ideia? A ideia? Manda todo mundo para o Brasil. 7-1. Ismael vai, levanta a bandeira Deus, Cristo e caridade, uma turba de espíritos infelizes segue o anjo e encarna no Brasil. Vocês estão ouvindo um deles. Conclusão. O que o Cristo quis dizer para Ismael? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Brasil é hospital. Não é galeria de arte. Esse país não foi feito para exibir santos, foi feito para regenerar seres. Aqui está reunida, nessa nação, o que há de pior. O pior está aqui. Calma.
Calma. Por que o pior está aqui? Por que o pior está aqui? Porque aqui é o grande hospital do Cristo. E eu vou dar só 2 exemplos. Só 2. Que o Brasil não vai ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Ele já é. Já é para quem? Um espírito que tinha profundas dívidas, nas primeiras horas do Brasil, teve a oportunidade de encarnar como Anchieta. Fez o seu trabalho. E depois complementou numa encarnação recente como Fabiano de Cristo. Pergunta para ele se aqui é pátria do Evangelho. Outro espírito, diz ele, cansado das dominações e das posições de mando, resolvi seguir o exemplo da minha amada esposa dos primeiros tempos. E encarnou como Padre Manuel da Nóbrega. É o nosso Emmanuel. Então, esse país aqui já regenerou muitos espíritos que não teriam condições de ser regenerados em outros lugares do mundo. E está nos acolhendo. Celso. Nós sabemos que existem diferentes modelos colonizadores. E o nosso modelo colonizador, pegando aqui a linha de Divaldo, foi um modelo exploratório e não um modelo de povoamento. A colonização católica, apesar de termos necessidade da colonização católica, e também não quero aqui louvar a colonização protestante, mas antigamente se dizia, pelo menos os professores de história, alguns deles afirmavam que a colonização católica criou principalmente cadeias para prender os malfeitores, criou também a colonização protestante, diferente da católica, criou bancos e criou escolas. E as católicas criaram principalmente cadeias e igrejas, templos religiosos. Então, são modelos colonizadores que estão na raiz da pátria brasileira. São questões estruturais que afetam também as questões conjunturais, para fazer uma análise de cunho histórico. Mas sabemos, ao ler a obra de Humberto de Campos, que tínhamos necessidade desta colonização católica. Vale a pena ler também o capítulo do livro de Vitor Hugo, através de Divaldo, Árdua Ascensão. No início da segunda parte, o espírito Vitor Hugo fala sobre o porquê do espiritismo no Brasil. E, dentre outras coisas, ele vai falando sobre o transplante da árvore do Evangelho, em consonância com a obra de Humberto de Campos, o que mostra a universalidade dos ensinos, proposta em O Evangelho segundo o Espiritismo. E me chama a atenção quando ele diz, novamente puxando a brasa para a nossa sardinha, que muitos dos modernos líderes dos nossos arraiais são a reencarnação de políticos exaltados do passado e religiosos beligerantes, o que faz sentido com o que o nosso Haroldo acabou de colocar. Me chama também a atenção, novamente através de Divaldo, as mensagens do espírito Deodoro da Fonseca. E numa delas, ele afirma que muitos desses que têm contas no exterior não são brasileiros genuínos, são espíritos estrangeiros no Brasil, como a maioria de nós também o é. Por isso não acreditam no Brasil e depositam suas quantias, lícitas ou ilícitas, nos paraísos fiscais. Então nós estamos formando uma nacionalidade brasileira. Ainda somos um embrião de pátria e isso vai demorar algum tempo para se consolidar. Mas me chama a atenção a fala de Dr. Bezerra, quando ele diz que o mal calça tamanco de madeira e o bem sandalinha de veludo. O mal faz alarde, chama a atenção. Claro, André, que não devemos nos prender à promessa, à profecia do Espírito. Temos que nos posicionar em todas as instâncias sociais.
Não temos que ser omissos e acreditar que os espíritos vão fazer esse trabalho por nós. Eu queria ouvir vocês sobre se de fato a terceira revelação, o Consolador prometido, o cristianismo redivivo, os benefícios da nossa doutrina estão segmentados a uma elite. Se nós juntarmos as duas questões que ele trouxe em relação a ser o Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho, e as condições, o perfil do espírita apontado pelo IBGE, nós estamos trazendo uma encrenca para nós terrível. Porque a nossa responsabilidade, então, na construção deste país, enquanto coração do mundo e pátria do Evangelho, vamos nos justificar na saída da experiência corporal como? Se temos condições para fazer, para nos tornarmos voluntários, atuarmos nas ações beneficentes, materiais ou morais, é muito complicador essa sequência de perguntas. Mas, de fato, a doutrina espírita não só se apresenta como consolador prometido, ela, de fato, é. Se nós, enquanto espíritas, vamos ter a habilidade de vivenciá-la no solo onde fomos plantados, isso já é outra questão. Se estamos efetivamente aceitando a oportunidade e nos despojando, nos desapegando de coisas materiais ou psicológicas que precisam ser desapegadas, é outra questão. E quando se fala em desapego, não é necessariamente o desrespeito e a desconsideração aos elementos materiais. Porque grandes fortunas bem utilizadas, ou qualquer fortuna bem utilizada, seja ela monetária ou no campo da bondade ou da inteligência, enfim, elas são promotoras de facilitações e de qualidade de vida a outras tantas criaturas que disso padecem. Então, eu fico mais com a reflexão, André, de que é uma oportunidade imperdível ter conhecido a doutrina espírita, com todas as fundamentações racionais que podem fundamentar uma fé lúcida, com esse descortinamento, como Kardec disse tão belamente na introdução de O Céu e o Inferno, descortina esse mundo espiritual, explica esse mundo espiritual, me permita acrescentar, concretiza esse mundo espiritual e, assim, me possibilita um maior fortalecimento da fé interna e na justiça de Deus. Eu fiquei com o desafio pessoal, a partir da tua provocação, de o que fazer, o quanto é possível fazer. Como nós temos bondades internas, não digo eu pessoalmente, mas nós, enquanto filhos de Deus, que precisam ser operacionalizadas, que precisam ser postas em prática, para que, de fato, nós possamos ser identificados como esses que trazemos um tesouro inestimável, que é o conhecimento do Espiritismo, e que, portanto, temos a responsabilidade de dar a cota possível, e sempre a melhor, àqueles que nos rodeiam. Eu, quando leio Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, eu não sei se eu gosto mais do livro ou da introdução. O livro é poético, é lírico, é metafórico.
na linguagem de Humberto de Campos. Mas a introdução é granítica. A postura de Emmanuel na introdução vale o livro. Se lêssemos só a introdução, já valeria o livro. Então, eu penso que, nesse viés, nós temos que tomar algumas precauções com o ufanismo, de nos acharmos mais do que todos, a exemplo que Divaldo falou, fazendo menção a Israel, e acharmos que o Brasil tem uma proeminência daquela rainha que precisa ser incensada, e que nós somos os eleitos, porque reencarnamos aqui. Estamos no Brasil. Estamos no Brasil. Cada pátria, Emmanuel define muito bem isso, cada pátria tem a sua missão. A Inglaterra com a educação, a ciência templária do Egito, a democracia na Grécia, e assim vai. Todas as nações têm contribuições. E quem são esses? São aqueles que estão ali reencarnados coletivamente, ajustado a um propósito coletivo. Então, eu quero postular isso porque eu me sinto, estando no Brasil, e quando eu penso que vou para outro país, começa a me dar saudade. Eu sinto que aqui é o meu paraíso. Mas por que meu paraíso? Por conta da redenção. Eu acho que o que o país faz com a gente é que nos configura como sendo o país, coração do mundo, pátria do Evangelho para a gente, lá dentro da gente. E é nessa perspectiva que eu entendo que o Consolador Prometido, do qual nós estamos engajados no Brasil, representamos essa fração pequena, nós estamos apontando para uma perspectiva que Kardec, pelo menos, alinhavou, da aristocracia intelecto-moral. Eu não sei se a moral está junto, mas cada um tem que avaliar por si. A nossa proposição não é transformar num Brasil espírita. Emmanuel deixa claro isso na introdução. A missão do Brasil é espiritualizar, é fraternizar. E os espíritas não estamos preocupados em transformarmos as pessoas espíritas, porque cada um tem seu senso moral, cada um tem seu nível evolutivo. A instituição que eu trabalho é periférica, a maioria da comunidade é protestante católica. Estamos engajados num serviço de assistência, de troca, de companheirismo. Temos pontualmente pessoas da comunidade que são espíritas. O nosso critério de ajuda não é o da fé, é da fraternidade, da caridade. Então, a nossa preocupação não é numérica. A nossa preocupação, talvez, André, seja a minoria criativa, a do fermento. E aí eu puxo para a gente, né, o quanto a gente se sente engajado nesse projeto coletivo, que não é de paz, serenidade, que é de luta, porque Jesus veio... Quando a gente lê os apóstolos, cada um tem uma encrenca. Não é verdade? Tem até suicídio. Tem até suicídio. Um aqui está muito bem, de repente está adiante negando. Vamos ver Tiago. Nós nos identificamos muito com Tiago no contraponto lá, por exemplo, com João, com Pedro, na Casa do Caminho. Então, nós temos, às vezes, uma ilusão de que Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é tudo fraternidade, tudo de branco, falando mansinho. A construção da fraternidade se dá no embate interno que se exterioriza. Então, eu acho que se a gente sair dessa utopia, que eu acho que é mais um idealismo, e virmos para a realidade, talvez nós consigamos visualizar o Brasil no transcurso da sua missão. E num momento como esse, onde o mal tem que chegar ao excesso para a necessidade do bem, como os espíritos disseram a Kardec, cabe nos incluir nessa análise e perguntar o quanto nós estamos dando conta de gerir, administrar a nossa própria economia interna, as nossas crises internas. Se estamos fazendo isso a partir do Espiritismo, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho na gente, e estamos inseridos num contexto social, dando a nossa contribuição para que outros, a partir desse olhar, se transforma em minoria criativa, sem nenhuma perspectiva de que o outro tem que mudar de crença porque ele vai ser salvo, porque o critério do espiritismo de que não se liberta quem é espírita, liberta-se quem ama. Então, se o outro pode ser protestante e amar, ele está melhor lá do que ele seja um espírita de meia estação.